Salve, meus queridos, tudo em paz? Mais um dia buscando os princípios que nos conduzem a uma vida verdadeiramente abundante e próspera, com dinheiro no final do mês, sem dívidas e no centro da vontade de Deus. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP. Você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre caminho para aquele que entrega e conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. O fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado, mais apegado que um irmão. A tônica desse capítulo certamente está nos relacionamentos saudáveis, na construção de relacionamentos que conduzem à abundância. Logo no versículo 1, ele já começa dizendo que quem se isola busca interesses egoístas, Então, nós somos seres criados para viver em comunidade. O nosso DNA, no manual de fábrica, na nossa programação, nós fomos criados para servir, para cuidar, para estarmos envolvidos com outras pessoas. A vida ela se torna muito penosa para aqueles que caminham sozinhos, E esse estar em comunidade pressupõe falar, é importante, mas também ouvir. Faz parte, E o ouvir é como se eu estivesse respeitando o outro lado, respeitando aquele que me complementa, nessa jornada de vida. E o versículo 2 vem ressaltar isso quando diz que o tolo, ele simplesmente quer falar, ele quer expor os seus entendimentos, ele não quer resolver de fato o problema. Mas isso denota um comportamento que é orgulhoso, e o versículo 12 vai reforçar isso. Olha o que diz o versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, esse comportamento orgulhoso, onde não existe humildade suficiente para ouvir a opinião do outro, é o mesmo comportamento que leva alguém a falar aquela célebre frase. Eu já sei o que você vai dizer. Cara, que frase infeliz. Quando você responde para alguém, não precisa nem me falar, porque eu já sei o que você vai me dizer. Eu estou, em outras palavras, desvalorizando a opinião daquela pessoa. É a típica frase daquele tolo que está mais preocupado em falar do que em ouvir. Então o versículo 13, ele complementa, dizendo que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Essa frase é responder antes de ouvir. Eu já sei o que você vai dizer, Mas nem sempre é aquilo que a pessoa vai dizer. E mesmo que seja aquilo que ela vai dizer, respeite o direito dela dizer.
faça parte dessa comunidade e não simplesmente centralize tudo o que acontece ao redor. Talvez você não tenha percebido, ou não você, mas esse tolo, talvez esse tolo não tenha percebido que o mundo não gira ao redor dele, que as pessoas têm necessidades, assim como ele, e que existe uma via de mão dupla que precisa ser respeitada. Tá? O versículo 3, ele reflete o resultado disso. Com a impiedade, com essa tolice, vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Então, pessoas que não conseguem se relacionar de forma saudável, o resultado é o desprezo. Porque se eu estou numa relação onde eu não consigo falar, simplesmente eu tenho que ouvir, chega uma hora que eu simplesmente abro mão dessa relação, tá? E aí despreza a outra pessoa. Os versículos 6 e 7, eles vão trazer as consequências desse tipo de tolice, desse comportamento tolo de falar e não ouvir. Ele fala aqui, as palavras do tolo produzem briga. Se eu não ouço a opinião da outra pessoa, se eu quero impor, o natural é que isso gerem discussões. E esse provocar brigas, atraem açoites, como diz o versículo 6. Se eu ataco a outra pessoa, a reação natural é que ela me ataque, atrai açoites. 2. É a sua desgraça, seus lábios são como uma armadilha para sua alma. Então, o próprio tolo, ele monta a armadilha para ele mesmo cair. No ímpeto de querer falar demais, ele acaba tendo problemas. Se nós formos no versículo 19, ele continua falando sobre essas consequências, do falar de forma tola. Um irmão ofendido, porque o tolo, conforme o versículo 6, provocou briga, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Então, uma outra consequência dessa pessoa que só fala e não ouve, não gera relacionamentos saudáveis, é quebrar relacionamentos. Quebra esse vínculo com outras pessoas. E o final do versículo diz, as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Portas trancadas, Eu vou forçar um pouquinho a nossa interpretação e dizer que são oportunidades perdidas. Eu tenho uma oportunidade, mas eu não consigo acessar porque eu rompi relacionamentos que me levariam até ela. Mas por que esse tolo gosta tanto de falar? Aqui o texto, esse capítulo também responde, no versículo 8, quando ele fala o seguinte, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Isso me chama a atenção, porque é como se ele estivesse aqui, massageando o ego, entendeu? Mas esse descer ao íntimo do homem me chama a atenção para uma outra coisa. Eu costumo dizer para vocês que as palavras têm a capacidade de mudar os nossos pensamentos e os pensamentos, por sua vez, vão mudando as palavras. Eu consigo enxergar isso nesse texto também. Palavras, no caso do tolo, que descem e contaminam a alma e contaminam a mente, contaminam os pensamentos e geram um ciclo vicioso, um ciclo autodestrutivo, onde esse próprio tolo, como nós lemos agora há pouco, vai colocando armadilhas ao longo da sua trajetória de vida, tá? Mas olha também o que a Bíblia diz aqui no versículo 20 e 21. Versículo 20 fala o seguinte, do fruto da boca enche-se o estômago do homem e o produto dos lábios o satisfaz. Essa mesma ideia do ego sendo massageado. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, Então, que a língua gera frutos, isso é um fato. Se os frutos são bons ou ruins, depende da árvore que lançou as palavras. O tolo vai gerar frutos ruins, o sábio vai gerar frutos bons. A grande pergunta que fica é, quais os frutos que você tem gerado? Que tipo de palavras tem saído dos seus lábios? E se essas palavras, edificam aqueles que estão fora e 2, edificam a você internamente. E vale notar que o versículo 4 vai reforçar isso de uma forma bem interessante. Ele diz que as palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então, essas palavras que alimentam a nossa alma, elas podem,
serem simplesmente acumuladas em nós, e aí, para ser profundo, é porque tem muita água. Então existem pessoas que simplesmente vão acumulando. Ou elas podem transbordar de nós, e aí precisa ser palavras sábias, né, que se tornam como uma fonte de sabedoria, que é capaz de nos preencher, mas além disso, de transbordar na vida dos outros. Só existe esse transbordo na vida dos outros se existem relacionamentos saudáveis. E só existem relacionamentos saudáveis no ambiente onde existe humildade suficiente para falar e para ouvir. E o versículo 15, ele vai encerrar essa nossa primeira temática, né, que é a temática principal do capítulo. Ele vai dizer que o sábio é o oposto do tolo. Se lá no versículo 2 o tolo é aquele camarada que está mais preocupado em falar, né, ele quer simplesmente expor os seus pensamentos, né, se aparecer ali, ser o maioral, chamar a atenção, o centro das atenções, o sábio, ele é o oposto. Aqui o versículo 15 diz que os ouvidos dos sábios saem à procura do conhecimento e do discernimento. Então, aquele que é sábio está com os ouvidos atentos, né? E aí tem aquela célebre brincadeira que se fala na sala de aula de criança, que é: olha, você tem 2 ouvidos e uma boca, então é para você ouvir mais do que falar. Então, se você não aprendeu isso quando era criança, a hora é agora, tá? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Esteja atento para ouvir aquilo que está ao seu redor, para buscar sabedoria nas pessoas que estão ao seu redor, e fale sempre que necessário, sempre que for preciso, para transbordar a sabedoria que existe em você. Um cuidado que eu quero ressaltar para você, baseado no versículo 17, que ele fala o seguinte: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que venha o outro, a outra parte, e o questione. Então, ao ouvir, esteja atento ao ouvir, mas não tome conclusões precipitadas, tá? Aí a gente lembra da lei universal do dinheiro de buscar mentores. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Não escute somente um lado, mas procure conciliar e entender de fato o que se passa ao seu redor. Além dessa temática dos relacionamentos saudáveis que nos levam à abundância, a gente tem outros aprendizados. A começar pelo versículo 9, que diz que quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Relaxar no trabalho é um símbolo para preguiça e é a quebra da lei universal do dinheiro, da diligência. Card está aqui no canto. Agora, o que me chamou mais atenção nesse texto é de que aquele que é preguiçoso, que relaxa, não é uma questão de simplesmente não construir. É uma questão de destruir o que já foi construído. E aí eu lembro de uma palavra de Jesus que fala que aquele que não ajuda a ajuntar já está espalhando. Então tenha zelo naquilo que você faz, tá? Tenha zelo profissional, zelo no seu papel como marido ou esposa, no seu papel como pai, no seu papel como filho. Tenha zelo, faça o melhor com excelência, com paixão, tá? Construa ao invés de destruir. Os versículos 10 a 12 também são bem interessantes. Ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para essa torre forte, estão seguros. Versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua fortaleza, né? Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Então aqui a gente tem uma comparação entre o Senhor como sendo a nossa segurança ou as riquezas como sendo a nossa segurança. Mas me chamou a atenção os elementos que foram usados como comparação. Eu imaginei aqui aquela cidade típica medieval, né? Na verdade, eu até lembrei de um filme do Senhor dos Anéis, lá de 2002, sei lá. O Senhor dos Anéis e as Duas Torres, o filme 2 do Senhor dos Anéis, lá da trilogia original, né? Aí tem uma cidade que ela é numa montanha. Então, tem tipo uma torre nessa montanha, que é dentro da montanha, né? E tem ao redor, assim, o vilarejo. Tem os muros ao redor. Aí tem o vilarejo e tem a torre aqui recuada. É mais ou menos essa a imagem que eu tive quando eu li esse texto. As riquezas, elas são os muros. Elas oferecem alguma segurança. Mas o ponto de refúgio, quando tudo dá errado, é a torre central. Ali é o ponto que tem as estratégias de defesa mais apuradas. Porque caso essas riquezas não sejam suficientes para dar o sustento, a torre sim vai ser suficiente. Então,
Esse foi o raciocínio que eu tive, a ilustração que eu tive. Olhando para esse texto, o que eu percebo e que eu tiro de maior aprendizado é que o dinheiro, ele sempre deve ser um servo, nunca assumir o papel de senhor nas nossas vidas. Aqui eu tenho a opção de colocar como Deus da minha vida as bênçãos ou o abençoador. Certamente, buscar o abençoador, buscar a fonte, é a forma mais saudável de lidar com bens, riquezas, dinheiro e patrimônio. Não confie no seu dinheiro. Não confie no seu plano de saúde. Confie no dono da saúde, naquele que dá a saúde. O plano de saúde é uma ferramenta pelo qual Deus, que provê a saúde, pode abençoar você. Não confie no seu salário, nos seus lucros, nos seus negócios. Os lucros, o salário, prolabore, enfim, tudo isso, rendimentos, são uma forma que Deus, um canal pelo qual Deus, que é a fonte, manda a provisão. Confie na fonte. O versículo 14 vai dizer que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Aqui eu consigo enxergar claramente as 3 dimensões da vida. Os nossos resultados em todos os aspectos, inclusive no financeiro, estão fundamentados nessas 3 dimensões. Dimensão natural, corpo, dimensão técnica. Então, aplicando para o contexto de finanças, saber fazer um orçamento, saber fazer o balanço patrimonial, saber lidar com investimentos, tudo isso é algo natural, técnico. A dimensão emocional, quando ele fala o espírito deprimido, está falando das emoções. Então, hábitos, compulsões, tudo isso, crenças, matriz de formação de crenças, então, tudo isso está na dimensão emocional. E o espírito do homem, dimensão espiritual. Então, as 3 juntas nos conduzem a resultados na vida, que podem ser bons ou ruins, dependendo daquilo que a gente semeia e planta e cuida nessas 3 dimensões. Eu já gravei um vídeo sobre isso, o card está aqui no canto. Eu quero chamar a sua atenção também para o versículo 16. Ele fala que o presente abre caminho para aquele que o entrega. Aqui nós temos 2 interpretações contrárias, mas possíveis, tá? Existe uma linha que, pelo uso das palavras, sugere que esse presente é suborno. Então, o suborno abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Sim, é uma leitura possível, uma constatação da realidade. Suborna o camarada para ter acesso a uma audiência, ao contato com alguém, para fazer negócios escusos, tá? É uma possibilidade de raciocínio, uma constatação do que acontece na realidade. Por outro lado, a gente pode pensar no presente como sendo a generosidade, como sendo, de fato, dar presentes para alguém, E aí, a imagem clássica, brindes, empresariais. Por vezes você pega ali, escolhe, faz um brinde bem legal, dá para os principais clientes para poder desenvolver esse relacionamento. As 2 interpretações para mim são válidas, são 2 aprendizados diferentes, Um deles, não seja essa pessoa que dá suborno. A Bíblia não dá nenhum tipo de orientação nesse sentido. E 2, seja generoso, dê presentes, doe para acessar as pessoas, Às vezes um bom presente abre uma porta para você ter contato. E ali aquela pessoa fica aberta a ouvir você e a conhecer você de uma forma mais profunda. Presente é uma aparência, mas é algo que pode atrair a atenção de alguém para você. O versículo 22 fala que aquele que encontra uma esposa achou algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. A palavra bênção aqui, em outros lugares, a original, do texto original, em outros lugares ela é traduzida como prospera, como prosperidade. Então, um casamento bem estruturado, ele é sim um dos elementos de alguém que tem uma vida abundante, uma vida próspera, tá? Não que uma vida abundante dependa de alguém ser casado. Inclusive, tem outros textos, por exemplo, no Novo Testamento, que dizem que se você quer continuar solteiro, ok, continue, Se você quer casar, ok, você vai lá e casa. Então, não é uma condição sine qua non. Mas dentro desse contexto, inclusive do capítulo, de que nós fomos feitos para estar em relacionamento, em comunidade, esse primeiro núcleo familiar, ele certamente, quando ele é bem estruturado, ele leva a vida para um outro patamar. Eu posso falar como membro desse clube, porque eu tenho um casamento extraordinário, sou apaixonado pela minha esposa
E de fato, assim, eu me torno uma pessoa melhor por ter ela ao meu lado, assim como eu todos os dias me empenho em fazer dela alguém melhor, né, mais madura, por estar ao meu lado. A ideia é que os dois, né, o que me chama a atenção sobre casamento, eu uso muito essa ilustração, é que não é simplesmente dois que se juntam, são dois que se tornam um só. Né? Então, construa um relacionamento saudável e conduza a sua vida para uma vida abundante. Lembra do que a gente conversou nos últimos dias. Uma vida verdadeira abundante é bem mais do que riquezas. O versículo 23 traz mais uma comprovação, né? Constatação da realidade. Ele fala que o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Então a questão aqui não é uma direção bíblica para você ser áspero com o pobre, longe disso. Pelo contrário, a gente tem vários textos ao longo da Bíblia reforçando a importância de sermos generosos, né? De estarmos atentos às necessidades dos outros. A questão aqui é uma constatação do que acontece na realidade. Infelizmente, a maior parte dos ricos trata os pobres de forma áspera. E o último versículo do capítulo, o 24, vai dizer que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Chama atenção o pode. Não é que quem tem muitos amigos vai chegar à ruína, que pode chegar à ruína. E aí vem a característica. O problema não é ter muitos amigos, mas que tipo de amigos o cercam. As chances são que se você tem muitos amigos, você não tenha relacionamentos profundos com esses amigos. Sejam mais colegas e que às vezes estão mais preocupados com os seus próprios interesses do que em, de fato, ser um companheiro nessa jornada. O final do versículo mostra que existe amigo mais apegado que um irmão. Então, se você tem muitos amigos nessa característica de serem mais apegados que um irmão, é óbvio que isso não vai te levar à ruína. Mas se você tem muitos amigos que não têm um relacionamento profundo, que estão ali por interesse, por algo que você tenha ou possa oferecer, ao invés de estarem se relacionando com você, por algo que você é, pela sua identidade, pela sua autenticidade, aí sim você pode ser conduzido para a ruína. E assim chegamos ao final do nosso devocional, no capítulo 18 de Provérbios. E aí você já sabe, para mim é um grande prazer ouvir, né, o que Deus falou ao seu coração, o que mais te chamou a atenção. Então, deixa nos comentários aqui embaixo. Se esse conteúdo foi importante para você, deixa o teu joinha, é uma forma que você tem de me ajudar, de me abençoar também, e que não vai te custar nada, né, para que o canal se torne mais relevante. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ser notificado de todos os novos vídeos. Então, eu espero fazer parte da sua jornada. E a gente pode interagir também lá no Instagram com o @cadubacelar e no Facebook com o @cadubacelarfinanças. Eu desejo que Deus te abençoe, um excelente dia e a gente se encontra no próximo vídeo.